Estamos de volta e o Palavras de Vida segue com o quadro Viva Cultura, o nosso espaço semanal dedicado à música católica. Nesse domingo, em que a Igreja celebra a infinita misericórdia de Deus, revelada na ressurreição de Cristo, o clipe escolhido é o da canção Jesus, Eu Confio em Vós, da comunidade Colo de Deus. Quando cheguei aqui, senti dentro em mim algo que eu nunca vi. Tua força eu senti, vinda do teu amor, do teu coração, sangue e água, unidos em comunhão em mim, Senhor, em mim. De uma profunda paz, senti meu viver da tua profunda paz. Eu quero viver, eu nasci de novo, me dobro de amor por ti. Não dá pra resistir, confiante eu me entreguei nessa espera de amor. Eu não posso mais viver sem sentir o teu calor. Confiante eu me entreguei nessa espera de amor. Eu não posso mais viver sem sentir o teu calor. E no quadro A Voz do Pastor, o cardeal Orani Tempesta, arcebispo metropolitano do Rio, partilha uma mensagem para esse domingo da Divina Misericórdia. Caríssimos irmãos e irmãs, Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Verdadeiramente ressuscitou. Aleluia, aleluia. Estamos no segundo domingo da Páscoa. Terminamos com esse domingo, a oitava de Páscoa, mas continuamos o tempo pascal durante 50 dias até Pentecostes. E continuamos a celebrar a Páscoa, cada sacramento, cada momento. Nós encontramos o Cristo ressuscitado e nós o anunciamos e proclamamos que Ele está vivo, presente no meio de nós. E segundo domingo da Páscoa, atualmente, é o domingo da Divina Misericórdia, domingo da Misericórdia, que foi instituído pelo Papa São João Paulo II, quando nós experimentamos a alegria do Senhor misericordioso, ressuscitado, a quem nós proclamamos e anunciamos. Aqui no Rio de Janeiro nós temos uma festa da misericórdia, já de antiga tradição, que acontece sempre em nossa Catedral Metropolitana. Mas também, nesse segundo domingo, a antiga tradição da Igreja era o domingo Inaubis, quando os que foram batizados na Páscoa voltavam à comunidade com sua veste branca, depois de uma semana de iniciação aos mistérios da fé, que é o aprofundamento da sua vida cristã. São tradições que se unem, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados a continuar vendo a importância da vivência batismal e, ao mesmo tempo, da misericórdia do Senhor. Portanto, esse segundo domingo, que é sempre a questão, né, da fé em Cristo ressuscitado, presente no meio de nós, que Tomé vai extravasar, meu Senhor e meu Deus, mas também, meus irmãos e irmãs, que nos prepara para o grande momento da Igreja do Brasil. Sim, o Brasil viverá, a partir da próxima quarta-feira, a sua 62ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Vai do dia 15, quarta-feira, até a semana que vem, no dia 24 de abril, uma sexta-feira. Acontece em Aparecida e tem como tema central as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Faz tempo que nós estamos sem ter essa decisão, devido às mudanças que nós tivemos com relação às nossas Assembleias Gerais. E nós vamos iniciar justamente essa nossa 62ª Assembleia com um retiro espiritual, meus irmãos e irmãs,
Retiro espiritual nesse ano, quem vem pregar justamente é o cardeal Pier Battista Betzabala, que é o patriarca latino de Jerusalém. Ele vai pregar no dia 15, dia 15 de abril, né? E encerra no dia 16. Vem falar um pouco sobre a espiritualidade e contar um pouco da sua experiência. Aliás, nesses primeiros dias da sua estadia aqui no Brasil, estará conosco, aqui no Rio de Janeiro também, onde considerará várias entrevistas, fará programação de televisão também. Aqui, um momento importante de alguém que tem uma ação muito importante na Terra Santa, vem falar conosco aqui. Além disso, meus irmãos e irmãs, nós temos alguns assuntos importantes nessa Assembleia Geral. Além daquilo que é a tradição, entre as várias questões, por exemplo, da liturgia, tem aprovação de formulários litúrgicos de várias festas, tem também em relação à definição da transferência da festa no Carlos Acutis, aqui no Brasil, e que tipo de festa será feita também. Falaremos sobre o bicentenário das relações diplomáticas entre Brasil e Santa Sé. Iremos falar sobre o 19º Congresso Eucarístico Nacional, entre outras coisas, meus irmãos e irmãs. E teremos também a oportunidade, na liturgia também, de aprovar o lecionário dominical do ano A, que começa a ter uma nova tradução, portanto, os lecionários da Igreja do Brasil. Tem muita coisa, muitos assuntos, são dezenas de assuntos que teremos aí nessa 62ª Assembleia Geral, que os nossos meios de comunicação transmitirão para todos, né, conhecendo bem essa realidade toda das novas diretrizes e os assuntos principais da Igreja do Brasil, que serão votados, serão aprofundados nesses 10 dias de Assembleia Geral. Mas esse segundo domingo da Páscoa, caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus vai nos aprofundando o mistério do encontro com Jesus Cristo ressuscitado. O Evangelho de João, 20, 19 a 31, desse dia de hoje, desse domingo, nos fala que os cristãos, os discípulos, estavam sempre reunidos aos domingos. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Mostrou-os a mão, o lado, e trouxe a paz e fez 2 envios. Primeiro, o envio missionário, né? Recebei, né, a paz, como o Pai me enviou, também eu vos envio. São missionários, evangelizadores. E depois nasce uma nova humanidade, um novo sopro. Se no Antigo Testamento o sopro criou o homem, o novo sopro cria o novo homem. Recebeu o Espírito Santo. A quem perdoar os pecados, eles serão perdoados. E a quem não perdoados, não serão perdoados. Ou seja, Jesus ressuscitado traz justamente o envio missionário e essa nova humanidade nascendo do perdão e da reconciliação. Primeiro dia da semana, dia da ressurreição. Os discípulos viram o túmulo vazio, mas agora o encontram naquele anoitecer, estando reunidos no domingo, dia do Senhor, que vai marcar para sempre a igreja, que vai se reunir no domingo, no dia do Senhor, para encontrar o ressuscitado. Tomé não estava presente aquele primeiro domingo, né? Ele tinha saído para alguma coisa. Quando voltou, falou: não, se eu não pôr a mão nas suas chagas, eu não vou acreditar que ele te ressuscitou, não é? E aí, 8 dias depois, o outro domingo, estavam de novo os discípulos reunidos e Tomé estava com eles. Jesus entrou novamente os discípulos reunindo-se aos domingos, né? Deus trouxe a paz, esteja convosco, que é a saudação do ressuscitado, a paz esteja convosco. E Tomé, põe aqui tua mão, teu dedo, né? Veja, sou eu mesmo, né? Não sejas incrédulo. E Tomé responde: meu Senhor e meu Deus, né? Ou seja, o anúncio da fé. Creio, Senhor, este é o Senhor, esse é o meu Deus, não é? Bem-aventurados os que creram sem terem visto, não é? E a conclusão do Evangelho de João é que Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, mas não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis
que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. 2 domingos, 2 encontros com o ressuscitado. Meus irmãos e irmãs, nós somos chamados também nós, cada vez que nos reunimos aos domingos, de encontrarmos o ressuscitado. Cada vez que vamos à missa aos domingos, nós vamos encontrá-lo no pão partido, na palavra proclamada, nos irmãos ao nosso redor. Esse Espírito, meus irmãos, deve estar no coração de cada cristão. Ou seja, por saber que o Senhor está vivo, ressuscitado. Nós o encontramos, sim, no dia a dia, na oração, nos acontecimentos, mas de modo especial no dia do Senhor, que é o domingo. Por isso, os cristãos católicos, no dia do Senhor, o domingo, eles não trabalham fora, mas têm o seu tempo exclusivo para poder cultuar o Senhor, para encontrar-se com o ressuscitado nas celebrações, nos acontecimentos que marcam as suas vidas e que possam também, quando vão receber a Eucaristia, dizer aquela mesma palavra de Tomé, meu Senhor e meu Deus. Nós aprendemos quando éramos justamente crianças, na catequese, ao levantar a Eucaristia, na hora da consagração, também nós, dizendo, meu Senhor e meu Deus. Porque se de um lado Tomé fala diante de Jesus, meu Senhor e meu Deus, nós também, diante da Eucaristia, cremos, é Jesus, ressuscitado, seu corpo, sangue, alma e divindade presente, meu Senhor e meu Deus. Portanto, esse encontro com o Senhor vai se renovando a cada domingo, a cada dia do Senhor, e vai se prolongando a cada dia, a cada momento da nossa própria vida. É necessário ter momentos especiais, para que nós possamos de todos os momentos, também algo especial em nossa vida, caríssimos amigos e irmãos. Portanto, esse segundo domingo, domingo da misericórdia, ou domingo inaubis, é o tempo de nós manifestarmos a nossa fé. Ele está vivo, ressuscitado, e nós o encontramos a cada pão partido, a cada palavra proclamada, meu Senhor e meu Deus. E a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, também, da leitura dos Atos dos Apóstolos, né, fala que essa presença dos cristãos que se reúne aos domingos para celebrar a Eucaristia e testemunho que Cristo está vivo, ressuscitado, vai também contagiando a muita gente. Os que haviam convertido eram perseverantes, aqui os Atos dos Apóstolos, em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna e na fração do pão e nas orações. Vejam bem, eles se reuniam e escutavam os apóstolos, viviam na unidade, comunhão fraterna, fração do pão, a Eucaristia, e nas orações, rezando a liturgia das horas de modo especial. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos que abraçavam a fé e viviam unidos, colocavam tudo em comum. Consequência social da nossa fé. Falamos muito disso na Quaresma. A conversão que leva às questões sociais, como nós falamos do Fundo da Solidariedade, falamos da campanha da Fraternidade. E aqui fala, todos que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum, vendiam suas propriedades e seus bens, repartiam dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um, partilhavam os bens. Todos frequentavam o templo, partiam pão pelas casas e, unidos, tomavam refeição com alegria e simplicidade de coração. A vida da primeira comunidade cristã. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo, e a cada dia o Senhor acrescentava no seu número mais pessoas que seriam salvas. Esses sinais de uma comunidade unida, que reza, que partilha, que alegra no Senhor, vai contagiando outros para que outros também possam, também, caríssimos irmãos e irmãs, querer participar. Eu escutei até um testemunho muito bonito de um padre missionário de uma região que não é cristã, e que os cristãos estão ali enquanto comunidade e vivem fazendo bem. E mesmo aqueles que não são cristãos falam, nós admiramos vocês, por verem como vocês se amam, como fazem bem as pessoas, embora ainda não tenham se convertido ainda, mas começam a ser um sinal. Portanto, esses sinais que fala aqui nos Atos dos Apóstolos devem continuar sempre a nossa vida e a nossa caminhada, caríssimos irmãos e irmãs.
E aí, a resposta do Salmo 117, que é a nossa ação de graças. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor. Essa ação de graça deve brotar em nossa vida nesse tempo da Páscoa que nós vivemos. E o Salmo 117 vai nessa última estrofe, lembrando que nós já ouvimos a semana passada. A pedra que os construtores, que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Essa alegria cristã que deve contagiar a todos, meus irmãos e irmãs, em todos os cantos. E, segundo a leitura, a carta de Pedro vai lembrar justamente que ele, em sua grande misericórdia, domingo da misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, nos fez nascer de novo, nova humanidade, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Né? Esse é o motivo de alegria para vós, embora passemos por várias provações em nosso dia a dia, nossa fé é provada, não é? Porém, sem ter visto o Senhor, vós o amais, sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós uma fonte de alegria, indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo que acrediteis, a vossa salvação. Sem o ver, vós acreditais. É aquilo que nós ouvimos, meus irmãos, no final do Evangelho também. Bem-aventurados que não viram e acreditaram, Jesus falava para Tomé. Que nós, meus irmãos e irmãs, possamos ser esses que estão vendo pela fé, que estão encontrando o Cristo pela fé, o Cristo ressuscitado, e estão celebrando sua presença no meio de nós. Isso nos deve cada vez mais fazer transbordar de alegria e anunciar ao mundo que aquele que está vivo, ressuscitado, fez de nós novas criaturas, uma nova humanidade, e que nós somos chamados como consequência a viver isso em comunidade, na oração, na partilha, no dia a dia da nossa vida e ajudando uns aos outros. Participe da missa nesse domingo e que Deus abençoe e guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o nosso muito obrigado ao Cardeal Urani João Tempesta pela mensagem desse domingo e o nosso agradecimento também a você que ficou com a gente até agora. E você pode continuar com a gente nas redes sociais. O arroba está aí na sua tela. Interaja, envie seu comentário e acompanhe os nossos conteúdos. No próximo domingo, a gente se encontra novamente. Agora, fique com a Santa Missa em sua casa. Uma boa semana para você. Até mais!